E a gente agora vai começar a trabalhar uma parte nova da física. Essa parte é chamada de calorimetria. Nessa parte a gente vai estudar, né, como a interação da energia térmica com as substâncias, tipo, como que uma substância pode ser aquecida, como que uma substância pode ser resfriada, como que uma substância muda de estado físico, tá? E aí ela pode mudar absorvendo energia térmica, cedendo energia térmica, e a gente vai dar falar de algumas terminologias, de algumas, como é que fala? Maneiras que a física chama essa energia térmica, tá bom? Então nós vamos começar com isso. Ó, 61 já, eu quero bater o recorde, vamos lá. Então nós vamos começar aqui definindo algumas coisas, tá? Então a gente tem que entender essas definições aí para não causar confusão. Então, ó, primeira coisa, calorimetria, né, é uma terminologia formada por duas palavras, né, calor e metria. Calor é o que a gente vai definir aqui no cantinho, e metria é o quê? Metria é medida. Então a gente vai trabalhar com as medidas de calor. É isso que a gente faz, a gente vai medir essa nova palavrinha chamada calor. Medidas de calor. A gente já sabe o que é temperatura, né? A gente já estudou o que é temperatura. Quem aí vai definir para mim o que é temperatura? De uma bem curtinho e tem que estar correto. O que é temperatura na cabecinha de vocês? Ninguém vai se arriscar? Não é possível. Eu não, depois eu falei. O que tem falar errado? Ah, Bud. Pode. Vai É ganhar um a ponto. média da energia cinética das moléculas de um corpo. É quase isso. Mas dá para ficar mais simples. Eu acho que é tipo assim, o grau de agitação das moléculas, tipo, dentro de um corpo. Você acertou 99%. Só faltou uma palavrinha aí. Porque é o... Não, é o grau, só que é o grau médio, né? Que, ó, quando a gente fala em temperatura, a gente fala em um grau médio de agitação das partículas de um corpo. Por que médio? Porque não é todo mundo que está na mesma temperatura. Não é todo mundo que está na mesma agitação. Então, é uma média de valores. É como se você pensar numa sala de aula. Nem todo mundo tem a mesma idade. Mas a média de idade vai ser um valor comum para todo mundo. Então, vou colocar aqui. Grau médio de agitação das partículas de um corpo. E essa agitação, ela pode aumentar ou diminuir, né? A velocidade média das partículas ali dentro de um corpo, ela pode aumentar ou diminuir de acordo com a quantidade de energia térmica que um corpo possui. Então, é assim. A gente fala na temperatura, mas a temperatura é um número, e esse número ele mostra para a gente o que está acontecendo lá dentro do corpo. Tá? Ninguém ganha temperatura. Eu não passo temperatura de um corpo para outro. Tá? A temperatura é uma característica do corpo. Então, o que eu posso passar de um corpo para outro é energia térmica. Eu posso absorver energia térmica, eu posso perder energia térmica. Energia térmica é a energia das partículas que estão em movimento dentro daquele corpo. Então, existem vários tipos de energia, né? Existe energia elétrica, energia térmica, energia mecânica, energia eletromagnética. Tem um tanto de energia na natureza. A energia térmica é a energia associada à vibração ou movimentação das partículas dentro de um corpo. Então, a energia térmica é a energia presente dentro de um corpo, devido à agitação de suas partículas. Então, é assim, a energia que faz uma partícula agitar é chamada de energia térmica. Quando essas partículas estão muito agitadas, a temperatura do corpo é alta. Quando essas partículas estão pouco agitadas, a temperatura desse corpo é baixa. Tá bom? Então, o que um corpo pode armazenar é energia térmica. Ele não armazena temperatura.
esse corpo tem muita temperatura armazenada. Não, ele tem muita energia térmica armazenada. Por isso a temperatura dele é alta. Tá? Então, é igual você pensar assim, idade, que eu falei de exemplo. Uma pessoa que tem uma idade alta é porque ela viveu muito, ela tem muita vida acumulada nela. Então, ela tem a temperatura dela, no caso a idade, é alta. Tá bom? Ninguém perde idade, ninguém ganha idade, você ganha tempo de vida. E a sua idade aumenta com isso. Tá? Então, a energia térmica é algo que você pode ganhar ou perder. E a consequência disso é que a sua temperatura muda. Então, quando você perde energia térmica, vamos pensar aqui em um corpozinho assim, ó. Imagina um corpo qualquer. Se eu ganho energia térmica, vamos pensar, vou colocar uma setinha aqui, e essa setinha é como se fosse uma quantidade de energia entrando. Tá? Se a energia entra num corpo, a temperatura sobe. Tá vendo? Se a energia sai de um corpo, se a energia térmica sai de um corpo, então vamos colocar uma setinha saindo, ó. E é de energia. A temperatura desse corpo diminui. Ok? Entenderam a diferença entre temperatura e energia térmica? Quando essa energia está entrando no corpo ou saindo do corpo, a gente chama ela de calor. Dentro do corpo, ela é chamada de energia térmica. Quando a energia está paradona lá dentro do corpo, sem sair nem entrar, aí ela é energia térmica mesmo. Mas quando ela está saindo, quando ela está andando, ou saindo ou entrando, a gente fala que ela é um calor. Então, é cheio de terminologia chatinha mesmo, tá? Mas é interessante para a gente não confundir, tá? Então, o calor... Oi? Então, quando a energia entra, a temperatura sobe, e quando a energia sai, a Sai. temperatura diminui, certo? Isso. E no momento em que ela está entrando, ela é chamada de calor. E no momento que ela está saindo, ela é chamada de calor também. Então, calor é a energia térmica em trânsito. Só no momento em que ela está andando, que ela é chamada de calor. Se ela está lá dentro do corpo, ela é chamada de energia térmica. Mas se ela está ou saindo ou entrando, a gente chama ela de calor. E esse calor, ele sempre tem um sentido do movimento dele. É sempre do corpo com uma temperatura alta em direção a um corpo com temperatura baixa. O calor, ele sempre tem esse sentido, ó. Nunca vai ser ao contrário. Tá? Você nunca vai ter um corpo com temperatura baixa cedendo calor para um corpo de temperatura alta. É sempre assim, ó. É do corpo com a maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Esse é o fluxo do calor. Tá? O fluxo é o sentido do movimento dele. Então, enquanto a energia térmica está saindo desse corpo que tem uma temperatura alta, imagina que tem um corpo com uma temperatura bem alta, está vermelhão, de tanto calor, de tanta energia térmica acumulada que ele tem. Então, ele vai começar a perder energia térmica na forma de calor por o corpo com temperatura baixa. Tá? É sempre nesse sentido, da maior temperatura para a menor temperatura. À medida que o corpo com uma temperatura alta vai perdendo calor para o corpo de temperatura baixa, o que acontece, gente? Quando um corpo perde energia, o que acontece? A temperatura dele diminui. Vocês estão dormindo ainda, gente? Quando um corpo absorve calor, o que acontece com ele? A Temperatura aumenta. aumenta. Então, você acha que isso aqui vai acontecer para sempre? O calor, ele pode acontecer para sempre? Não, né? Pensa nas duas temperaturas. Imagina, esse cara aqui, Gustavo, pode perguntar, se levantou a mão aí.
Não, deixa eu fazer sem querer. Ah, tá. Então é assim, à medida que o corpo com uma temperatura alta, imagina que essa temperatura aqui, ó, vamos colocar uma retinha aqui para a gente comparar as duas temperaturas. Assim. Alguém perguntou alguma coisa ou só deu ok no chat? Ô, Abud, Oi. depois você pode fazer uma comparação dos três, tipo, sei lá, em um objeto, pra ficar mais A fácil gente de vai entender? fazer. Aqui, ó. Tá bom, obrigada. Imagina que a temperatura desse corpo tá aqui, ó. E a temperatura desse corpo tá aqui embaixo, ó. À medida que esse corpo vai doando calor para esse, o que vai acontecendo com a temperatura dele? Ela vai diminuindo. À medida que esse corpo vai ganhando temperatura, vai ganhando calor, desculpa, a temperatura dele vai aumentando, não é? Então, o corpo com uma temperatura alta perde calor para o corpo com a temperatura baixa. À medida que o corpo com a temperatura alta perde calor, a temperatura dele vai diminuindo. À medida que o corpo com a temperatura baixa vai ganhando calor, a temperatura dele vai aumentando. Qual que é a tendência, gente? Qual que é a tendência? Igualarem a temperatura. Igualar a temperatura. A tendência é chegar num estágio que é chamado de equilíbrio térmico. Isso mesmo. Então, à medida que dois corpos trocam calor, né, à medida que o corpo com maior temperatura doa calor para o corpo de menor temperatura, a tendência é que, como uma temperatura diminui e a outra aumenta, é que elas sempre se igualam, sempre se igualem. Tá? E no momento que aparece o equilíbrio térmico, acaba o calor. Tá? A tendência é que os corpos sempre atinjam o equilíbrio térmico. Deixa a água quente ali na panela sem o fogão aceso. A água ela está mais quente, a temperatura dela é maior que a temperatura ambiente, então ela vai perdendo calor para o ambiente. Até o momento em que ela vai atingir a mesma temperatura da cozinha da sua casa. Tá? Porque à medida que ela vai perdendo energia térmica na forma de calor, a temperatura dela vai diminuindo, né? Até atingir o equilíbrio térmico com o ambiente, a vizinhança dela, que a gente fala. Vizinhança são as coisas ao redor dela. Então, olha só, se a gente pensar em um corpo, né, vamos pegar aqui, ó, essa água minha. Ela tem energia térmica aqui dentro dela? Tem. Por quê? Porque as moléculas dela têm uma certa agitação aqui. Como que eu vou medir essa energia térmica dela? Eu pego um termômetro, coloco aqui e vou medir a temperatura dela. A temperatura é uma maneira da gente medir o quê? Mais ou menos a energia térmica dentro de um corpo. Tá? É uma medida que informa para a gente a energia térmica dentro daquele corpo. Se a temperatura aumenta é porque aquele corpo ganhou energia térmica. Né? Ó, toda vez que entra energia térmica dentro de um corpo, a temperatura dele aumenta, certo? Toda vez que sai energia térmica de um corpo, a temperatura dele diminui. Como que essa energia pode entrar ou sair? Na forma de calor. Então, por exemplo, a minha mão está mais quente que essa água. Se eu colocar a minha mão em volta da água, a minha mão vai perder calor para a água, porque é sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio, tá? Se eu ficar com a mão aqui um tempão, o que vai acontecer? Essa água vai esquentar. Eu vou aumentar a temperatura dessa água porque eu estou perdendo calor para ela, até que a água atinja a mesma temperatura da minha mão. Até que os dois corpos atinjam o equilíbrio térmico. Então, na natureza, não existe a ideia do frio. Existe só calor. Tá? Por exemplo, se eu colocar uma pedra de gelo na minha mão, assim, ai, que frio, tá? Não sei o quê. Por quê? Porque a pedra de gelo tem uma temperatura mais baixa que a minha mão. Então, a minha mão vai ceder calor para a pedra de gelo. Eu vou sentir frio, é uma sensação térmica. A minha pele vai dizer, nossa, esse gelo está frio, cuidado, porque o frio pode também causar lesões, né?
Mas o que está acontecendo? A minha mão, que tem uma temperatura mais alta, está perdendo energia térmica para o gelo. De qual forma? Na forma de calor. Com o passar do tempo, aquele gelo vai derretendo porque está ganhando calor, né, da minha mão. E vai chegar uma hora, depois que ele virar água, que a água vai entrar em equilíbrio térmico com a minha mão. Aí eu vou falar, não estou sentindo nada mais. Por quê? Porque você parou de perder calor para aquele corpo. Entenderam a situação? Como é que funciona? Sim. Sim? Ô, Abud, Hum, essa matéria tem a ver com termologia? sim, está dentro de termologia. E uma das maneiras de calor que existem chama calor sensível. Tá? É o calor que muda, é o calor que o corpo pode ganhar ou perder, que vai mudar a temperatura dele. Por isso que fala sensível. Sensível é algo que muda. Então, é o calor que altera a temperatura. Então, vamos colocar aqui, é o calor que altera a temperatura de um corpo. Então, o Abud, Hum. o termômetro seria isso? Porque quando você encosta no seu corpo, ele tá com uma temperatura e quando chega no termômetro, ele normalmente aumenta. Isso mesmo, por quê? Porque o termômetro está com a temperatura menor que a do seu corpo, né? Aí seu corpo perde calor para o termômetro, perde energia térmica na forma de calor para o termômetro, e a temperatura do termômetro vai aumentando. Chega um momento em que ela para de aumentar, aí o termômetro apita. Pip, 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 quer dizer o quê? Já sei qual é a temperatura do corpo do Túlio. Por Que quê? chegou ao equilíbrio térmico, Chegou né? no equilíbrio térmico. É por isso que aquele trem que as vó da gente fala assim, nossa, menino, não deixa o termômetro tempo demais não, porque senão vai dar febre. Não fala assim? Isso não existe, você pode deixar o tempo que você quiser. Porque depois que atingir o equilíbrio térmico, a temperatura não vai aumentar mais, porque não tem calor mais. Não existe calor entre corpos com temperaturas iguais. Para existir calor, eu tenho que ter igual aqui, ó, uma fonte de calor, é o fogo com uma temperatura alta aquecendo esse bloquinho aqui, que tem uma temperatura menor que a temperatura da chama. Certo? Sim, obrigada. Nada. Tá, então assim, aqui eu tenho uma fonte de calor e esse calor está sendo transferido da chama para esse bloco. Então eu vou desenhar aqui, ó, uma seta para simbolizar esse calor, tá bom? Aqui, ó. Então aqui é o nosso fluxo, o nosso sentido do calor é da chama, do fogo, para esse bloco. Como que a gente simboliza o calor na física? Tá? Calor é simbolizado pela letrinha Q. A gente coloca o delta, porque é uma variação, e coloca a letrinha Q, de calor. Né? Na física é como se a gente escrevesse assim, ó, calor. Tá? Calor. Mas não é por causa de quantidade, tá, gente? Então, a letra Q, ela aparece sempre que tem uma quantidade de alguma coisa. Então, aqui é a quantidade de calor, a variação de calor que sai da chama, do fogão, para esse bloquinho aqui. Como que eu vou medir esse calor? Não, vocês podem chamar mais 5 pessoas aí, todo mundo. Chama mais 5 pessoas aí para a gente bater o recorde. Tô nem aí. Tem só 64, alguém falou no chat lá. Tem 65 agora. Pode chamar mais 4. Manda mensagem aí pro povo, acorda o povo. Eu quero bater o recorde. Olha só. Para medir essa quantidade de calor, nós vamos usar uma fórmula. Eu vou escrever a fórmula aqui e vou falar como é que a gente lembra dela. Isso aqui é o calor, né? Variação de calor. Isso é um termo só, hein? Delta Q. Vocês já aprenderam a mexer com delta. É igual a MC
ΔT. A gente lembra dessa fórmula assim, falando que macete. Tá? Que macete é para medir o calor sensível. E eu vou escrever o que significa cada termozinho aqui. ΔT, vocês já sabem o que é, né, gente? ΔT é variação de temperatura. Esse carinha aqui, a letrinha C, ele é chamado de calor específico. Eu vou explicar o que ele é, que ele é mais difícil de entender. M, na física, M de Maria, minúsculo, em 99,9% das vezes que ele aparecer em uma fórmula da física, o M vai ser a massa do corpo. Então, viu um Mzinho na fórmula de física, pode falar que é massa, porque você vai acertar em 99,9% das vezes. E o ΔQ é o que a gente quer calcular, que é o nosso calor específico. É a quantidade de calor sensível, desculpa. É a quantidade de calor que entrou naquele corpo ou que saiu dele e fez a temperatura dele variar. Tá? Então, ó, calor sensível é a quantidade de energia que entra ou sai. Quando entra, o corpo esquenta. Quando sai, o corpo esfria. A massa do corpo, ela pode ser medida em... Vou colocar aqui. A massa do corpo, ela pode ser medida em quilogramas ou gramas. Aí vocês vão aprender quando que usa um ou outro. A variação de temperatura, ela é em graus Celsius ou Kelvin. Tanto faz, tá? A maioria das vezes vai aparecer em graus Celsius. Agora, esse carinha aqui que os alunos costumam ter uma grande dificuldade para entender dele. Então, nós vamos colocar aqui um asterisco, ó, porque eu vou explicar ele separadamente aqui embaixo. Ó. O que é o calor específico? Ele é um valor tabelado. Cada material tem o seu calor específico, tá? Então, e ele simboliza a quantidade de energia que eu tenho que fornecer para esquentar o material. Então, aqui, ó, é tabelado, por isso que ele é específico, cada um tem o seu. E ele é, vou fazer um exemplozinho aqui. Imagina que você tem aqui uma porçãozinha de água, tá? Aqui você vai ter 1 grama de água. Como que eu descubro o calor específico da água? Para descobrir o calor específico da água, eu tenho que ir injetando energia aqui, ó. Eu vou fornecendo energia para a água, ou seja, eu vou fornecendo calor para a água, até que eu observe uma variação de temperatura de mais 1 grau Celsius. Então, o que eu faço? Toda vez que eu quiser medir o calor específico de qualquer substância, eu vou pegar 1 grama daquela substância. Quero medir o calor específico do plástico. Eu pego 1 grama de plástico, tá? E vou fornecendo calor para aquilo. Quando eu observar um aumento de 1 grau Celsius, vamos supor que estava em 20 e foi para 21. Ou estava em 15 e foi para 16. Ou estava em 10 e foi para 11. Quando a temperatura aumentar em 1 grau Celsius, eu paro de fornecer o calor e anoto a quantidade de calor que eu forneci. Essa quantidade de calor é o calor específico daquela substância. É a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para 1 grama daquele material ter um aumento de temperatura de 1 grau Celsius. Tá? Então, tem 2 maneiras de medir o calor sensível. Ele pode ser medido em joules, a letrinha J, ou pode ser medido em calorias. Tá? Aqui ficou parecendo col, né? Cal. Assim ou assim. Por quê? Quando os cientistas foram fazer esse teste com a água, eles pegaram 1 grama de água, foram fornecendo energia para 1 grama de água e notaram que para a água ter um aumento de 1 grau Celsius, era necessário fornecer 4,18 joules. Número estranho, né, gente? É muito ruim esse número aqui. Ó,
O calor específico para a água é 4,18 joules por grama, porque aqui é 1 grama, por grau Celsius, que é 1 grau Celsius. 4,18 joules por grama por grau Celsius. Vocês iam gostar de ficar trabalhando com 4,18 joules o tempo todo? Não, né? O que os cientistas fizeram? Deixa eu salvar essa tela aqui. Cuidado aí para vocês não bater na tela. Deixa eu apagar. O que os cientistas fizeram? Eles fizeram o teste para a água. Eles viram que quando você vai esquentar 1 grama de água, vou continuar aqui, calor específico. Quando você vai esquentar 1 grama de água, você tem que fornecer 4,18 joules para cada grama de água esquentar em 1 grau Celsius. Por isso que essa unidade esquisita aqui. Todo calor específico vai ser em joules por grama por grau Celsius. Ou, o que os caras fizeram? Nós não vamos ficar trabalhando com 4,18 o tempo todo. Nós vamos criar uma nova unidade de energia. Nós vamos falar que o calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius. Então, olha só para facilitar a vida deles. Aqui não é o calor específico da água. Como era um número muito quebrado, o que eles fizeram? Eles falaram assim, nem a pau que nós vamos trabalhar com isso. Nós vamos falar que 1 caloria equivale a 4,18 joules. Para poder trabalhar com isso aqui o tempo todo. Então, você pode trabalhar com joule, que é mais difícil, 4,18, ou você pode trabalhar com unidade de calorias. Então, quando você olhar num alimento que você está olhando lá, essa barrinha aqui tem não sei quantas quilocalorias. Aquilo é uma unidade de energia. Aquilo significa que se você comer aquilo, o seu corpo vai absorver aquela quantidade de energia. Só que nos alimentos não aparece caloria, aparece o quê? Aparece assim, ó, quilocalorias. O que é 1 quilocaloria? 1000 calorias, tá? Então pode aparecer assim também, ó. Quilo significa 1000, quilogramas, 1000 gramas, quilômetros, quilômetros, tá vendo? 1000 metros, quilojoules pode aparecer. Então, todo material tem o seu calor específico. Aí, ó, deu 68? Então pode chamar mais um, eu quero 69. Já tá 69. Aí, ó. Sabe por que eu gosto desse número 69? Não é nada pornográfico. É porque é o meu elemento químico. Vocês sabiam que eu tenho um elemento químico? Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Até porque eu preciso mostrar também a tabela periódica para vocês. Quer ver? Ó, vou pegar aqui. Já estou abrindo a tabela periódica aqui. Deixa eu ver se tem uma tabela periódica com calor específico. Tem umas que são mais... Como que você descobre seu elemento químico? Vou te mostrar, ué. O meu elemento químico é meu mesmo, eu que descobri. Tô brincando. Eu descobri o meu negócio do. Acho que é Pokémon. Eu pesquisei no Google seu negócio. Tem seu Pokémon? Sim. Olha só aqui, ó. Estão vendo aí a tabela periódica dos elementos? É o Túlio ali. Aqui, ó, tem eu aqui, ó. Cadê eu aqui? Eu sou o 69 da tabela periódica. Fica ali embaixo. Aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Túlio, 69. Viu? Por isso que eu gosto desse número. TM, é um elemento químico, é um metal. Aqui não tem a tabela, essa tabela periódica aqui não tem os elementos, o calor específico, mas vamos ver uma tabelinha aqui, ó. Tabela de calor específico. Tem todo o material que vocês imaginarem tem um calor específico dele, gente. Olha só. Ó, calor específico da água. 1 caloria por grama por grau Celsius. Significa que você tem que colocar na água
uma caloria, em 1 grama de água, 1 caloria para ela aumentar em 1 grau Celsius. O alumínio, em vez de você colocar 1, você tem que colocar 0,2, 1/5. O alumínio é muito mais fácil de ser aquecido do que a água, tá vendo? Abud, Oi. eu tenho uma dúvida. Por que que os caras lá fizeram que uma caloria é igual a 4,18 para facilitar, sendo que os outros é tudo número picado? Porque imagina escrever isso aqui, ó, 0,214 em joules. Quanto que daria? Faz a regrinha de 3 rápida aí. Se uma caloria é igual a 4,18 joules, né? Quanto que daria 0,214? Quer ver, ó? É só multiplicar por 4,18. Esse número aqui, ó, daria 0,894 joules. Qual que é? E tem 5,2. É mais fácil trabalhar com esse número do que com esse, que ele é um número menor, tá vendo? Então, quando você padroniza de uma maneira mais simples, acaba ficando números menores. A física tem várias coisas que fizeram isso, né? Várias unidades de medida que o pessoal fez isso. Então, tá vendo que a gente tem vários calores específicos aqui. Quanto maior o calor específico, mais difícil de esquentar aquele material, porque você tem que fornecer mais energia para ele esquentar. Vocês conseguem entender isso? Então, por Por isso que exemplo, usa mercúrio no termômetro? exatamente, matou a pau. Olha só, olha o calor específico do mercúrio. 0,0332, ele esquenta muito fácil. Ah, mas por que eu não uso chumbo no termômetro? O chumbo também tem um calor específico baixo, porque o chumbo é sólido, né? O mercúrio é um dos únicos metais que é líquido a temperatura ambiente. Mas se bem que agora também termômetro de mercúrio está proibido, né? Porque ele é Mas não muito tem tóxico. como fazer o chumbo ficar líquido, não, por Mas aí ele tem que transformação? estar muito quente, tem que olhar qual que é a temperatura dele de fusão. Davi, meu Zoom é pago sim, tá? Eu paguei o Zoom. Beleza? Olha só. Então, quanto maior o calor específico, vamos escrever isso aqui para vocês lembrarem, ó. Quanto maior calor específico, mais difícil de esquentar, mas também tem uma vantagem. Quanto mais difícil de esquentar, mais difícil de esfriar também. E de esfriar. Então, por exemplo, a água tem um calor específico alto, é 1. Compara aqui, quem tem calor específico maior que a água? O lítio e a amônia só. O resto é tudo menor que a água. Então, você demora a esquentar a água, mas, por outro lado, ela demora a esfriar também. Tá? A água, ela armazena bem a energia térmica, né? Ela absorve aquele calor, né? E fica lá com a energia térmica presa nela. Porque como você teve que fornecer muita energia para esquentar a água, ela vai demorar bastante para esfriar depois também. O mercúrio, ele esquenta muito rápido, mas ele esfria muito rápido também. Todo material que tem calor específico baixo, Czinho baixo, esquenta rápido, mas esfria rápido também. Tá bom? Uhum. Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Nessa primeira parte? Abud, Oi. sempre que a gente for ter essa medida, a gente vai ter que usar uma tabela, não tem como chegar em outra forma. Não, é isso mesmo. O exercício tem que Tá te bom. dar isso aí. Aham, Tá tá bom, bom? obrigada. Então, ó. Abud, Oi, pode falar. sabe aquela tela que tava sem célula antes? Qual? Você tinha colocado uma que tava do calor específico e tava só, tipo, a mudança de jada pra caloria. Essa aqui?
Peraí, que ainda não apareceu. Isso mesmo. Tá. Olha só, eu quero que vocês calculem para mim, tá? É só um exercício aí, não vai valer ponto nem nada. Aqui, ó, exercício. Pra vocês treinarem que tá acabando nosso tempo aqui, ó. Eu quero que vocês calculem para mim a quantidade de energia, pode ser em caloria ou pode ser em joule, você vai definir, para esquentar 1 litro de água. Eu quero que a gente esquente 1 litro de água de 20 graus Celsius até 100 graus Celsius, tá? Quanto de energia eu preciso para esquentar 1 litro de água de 20 graus Celsius até 100 graus Celsius? Aí na próxima aula, nossa próxima live, eu vou partir disso aqui, tá bom? Tranquilo, pessoal? Caladinhos aí, já estão saindo já? Então, pessoal, Tem uma pergunta. diga. Lá no Microsoft, a gente vai também receber exercício? Vai, tem área para colocar tarefa, tem área para conversar, tem fórum para tirar dúvidas. É muito bacana a plataforma. Então, ele é um espaço que é como se fosse uma rede social da escola. Entendeu? Por isso que é a vantagem dele. Mas aí vai tirar o Clips e os outros, porque a gente já deve ter quase uns 8 aplicativos só para escola. Eu não sei como é que vai ser. Eu acho que vai. O que eu acho, tá? É só um achismo. Eu acho que com o tempo, quando a gente for acostumando com Teams e tal, pode ser que sim, pode ser que a gente substitua alguns aplicativos. Porque ele tem todas as funções, ele é muito completo. A escola acertou em cheio aí, né, na escolha do Teams. A hora que vocês forem mexendo e tal, vocês vão ver. Ele tem até fazedor de memes dentro dele, que eu vi aqui num tutorial. É muito bacana. Tá bom? Você acha que até semana que vem já começou a usar ele? Eu acho que sim. Eu tava querendo começar ainda essa semana. Vamos ver se vai dar certo. Fazer um teste aí, porque eu tenho aula com AV e com M3. Talvez eu pegue uma dessas aulas para a gente tentar, para a gente, né, testar o Microsoft Teams. Tá bom? Então, pessoal, até a nossa próxima live. Tchau para vocês. Tchau, Abud. Obrigada. Tchau, Tchau, Abud. até mais. Obrigada. Obrigado. Tchau.